noite, irmãos. Que a graça de Cristo seja sobre todos nós. Amém. Amém. Continuaremos essa live especial de Páscoa, agora meditando um pouquinho sobre a Páscoa. Esse tema foi por amor. De fato, quando nós pensamos no amor de Deus, se nós olhamos para as circunstâncias que estamos vivendo neste mundo, a gente questiona, ou podemos até questionar: será que Deus nos ama? Olha para o mundo, olha o sofrimento que está no mundo. Estamos vivendo uma pandemia, tanta dor, tanto sofrimento, tanto luto, sequelas, angústias, depressão. Muitas pessoas de fato entram por esses caminhos e começam a questionar o amor, a bondade, a misericórdia do Senhor. São caminhos que sempre levam ao afastamento do Senhor, que sempre leva à idolatria, que sempre leva a um coração magoado e chateado com o Senhor. Agora, para responder essa pergunta sobre o amor de Deus, será que de fato Deus nos ama? Nós precisamos olhar muito mais do que simplesmente o presente aqui. Nós precisamos olhar para o passado em primeiro lugar. E Páscoa é isso. Quando nós pensamos na Páscoa, é um momento muito oportuno de vermos aquilo que Deus já fez por nós, de vermos não apenas algo abstrato. Eu não estou dizendo aqui que Deus é bom, uma ideia abstrata, que Deus é Pai, que Deus é fiel, que Deus é amor e pronto. Eu estou dizendo, vejamos algo concreto, objetivo, que Ele já fez por nós. E essa é a semana da Páscoa. Eu trouxe aqui um pouquinho de um resumo sobre a semana da Páscoa, a última semana de Jesus. Os irmãos sabem, aqueles que pela primeira vez estão escutando sobre a Páscoa era uma festa judaica que comemorava a libertação do povo de Israel do Egito. Então, quando o povo foi liberto, na ocasião da última praga, a morte dos primogênitos, aquela ocasião, nos umbrais das portas dos israelitas, foi colocado sangue do cordeiro. E por isso o anjo da morte passou por cima e houve uma grande libertação. E o anjo da morte ceifou a vida dos filhos dos egípcios, mas do povo de Israel não, por causa do sangue do cordeiro. Então, nesse ato de libertação surgiu a Páscoa, que significa literalmente passar por cima. E nessa festa judaica, Jesus ressignifica essa festa, mesmo porque o Antigo Testamento é apenas sombra daquilo que seria Cristo. O Antigo Testamento encontra o seu cumprimento perfeito e completo, pleno, no Senhor Jesus Cristo. Então Jesus pega algo que aconteceu no passado e ressignifica. Por isso que na terceira vez que ele ia a Jerusalém com seus discípulos, no terceiro ano do seu ministério, aos 33 anos de idade, Jesus então morreu numa festa da Páscoa. E ele trouxe um significado todo novo. E nós cristãos ocidentais, costumamos lembrar desde o primeiro dia dessa semana que culminou na sua morte, que é conhecido como Domingo de Ramos. No Domingo de Ramos nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Uma entrada extraordinária. Jesus entra montado num burrinho, mas com o triunfo de um rei, onde as pessoas com ramos em suas mãos cantavam: Hosana é aquele que vem em nome do Senhor. As mesmas pessoas que logo mais na sexta-feira iria matá-lo, que na quinta-feira iria pedir para crucificá-lo no lugar de Barrabás, libertar Barrabás e crucificar a Jesus. São essas pessoas que falam que Jesus é aquele que vem em nome do Senhor. Na segunda-feira, então, nós temos a purificação do templo, o momento em que Jesus fica irado com a venda, com os comércios que estava sendo feito na casa de oração, no templo, aonde deveria ser ali casa de oração, casa de adoração ao Senhor. Ah, se Jesus viesse hoje, sem dúvida o chicote dele estaria na mão, para derrubar as mesas dos cambistas que ainda hoje vendem e fazem comércio das coisas de Deus.
Na terça-feira, então, Jesus faz o seu famoso sermão escatológico, o sermão do fim, aonde ele profetiza o seu retorno, profetiza a queda de Jerusalém. Ele olha para o templo e diz que não ficaria pedra sobre pedra, e ele ainda profetiza sobre a sua morte e ressurreição, dizendo que ele iria destruir o templo, mas em 3 dias iria reedificá-lo, falando de si mesmo, do seu corpo, da sua ressurreição. Na quarta-feira, já antevendo tudo o que iria acontecer na quinta, a sua prisão e logo mais a sua crucificação, Jesus é ungido por Maria em Betânia. Ela gasta um perfume de valor altíssimo para ungir e preparar Jesus para aquele dia que seria terrível, angustiante. Então nós chegamos na quinta-feira. A quinta-feira é o dia da última ceia. Jesus come com os discípulos, indica o traidor, e logo depois ele sai para o Getsêmani para orar, em angústia, em choro, em lágrima, pede para o Senhor, se possível, passar este cálice dele, mas submete à vontade do Senhor, e como cordeiro mudo, vai ao matadouro até o final. Na mesma quinta-feira, então, nosso Senhor Jesus Cristo é preso pela traição de Judas, que por um beijo indica quem é Jesus. Jesus, depois de preso, é levado diante do Sinédrio, que era o conselho judaico. Há uma bagunça aqui, se os irmãos lerem os evangelhos, primeiro ele é levado ao sogro de Caifás, depois ele é levado a Caifás, depois ele é levado ao Sinédrio, depois ele é levado a Pilatos, depois ele é levado a Herodes, depois volta para Pilatos. Há uma bagunça. Eles estão tentando condenar Jesus a qualquer custo. Fica carregando Jesus nas madrugadas de um lado para o outro, e já estavam também insultando, açoitando, fazendo todo o mal com Cristo Jesus. E diante do Sinédrio, então, Caifás o condena e o leva diante de Pilatos, que é o procurador romano que iria condená-lo à morte. E nesse mesmo período, Pedro, o seu amigo, um dos seus amigos mais íntimos, o nega. O nega antes que o galo cante 2 vezes, o nega 3 vezes. Isso está registrado também nos evangelhos. E então nós chegamos na sexta-feira. Hoje é sexta da paixão. Por isso o culto nós fazemos hoje, por isso essa ocasião especial ser hoje, porque na sexta-feira foi o dia que Jesus foi crucificado, às 9 horas da manhã, mais ou menos, e morre às 15 horas, sendo que meio-dia houve trevas, tudo escureceu. Por quê? Porque naquela hora a ira de Deus estava sendo derramada sobre o justo que é Jesus. Jesus se tornou o nosso substituto. Agora, antes dessa ocasião da sexta-feira, nós temos um julgamento terrível contra Jesus, aonde por diversas vezes ele é declarado justo, não fez nenhum mal, mas é açoitado, mas é insultado, e foi entregue para ser crucificado. Hoje nós vamos ler esse texto de João capítulo 19, versículos 1 a 16, exatamente sobre o julgamento de Jesus. E após então a sua morte, nós temos um momento da sua sepultura, que é a confirmação que ele estava de fato morto. Então ele é sepultado, foi sepultado por José de Arimateia e Nicodemos, que o colocou em um túmulo preparado por José de Arimateia, e ali Jesus ficou até o domingo. No sábado nada acontece, porque tudo acontece. Foi um dia de toda essa semana agitada, o dia de fato do descanso. Mas Jesus não estava descansando, porque ele estava morto. Ele estava vencendo a morte, ele estava derrotando a morte. E na madrugada do domingo ele ressuscita. Aparece primeiro às mulheres, depois a Pedro, depois aos discípulos do caminho de Emaús, por fim aos 11, e assim a 120, a 500 e por aí vai. Jesus ressuscitou e é Senhor sobre toda a terra. E por que que ele viveu essa semana terrível? Por que que nós comemoramos até hoje? Por que que a Páscoa foi ressignificada? Porque tudo isso que Cristo fez foi por amor
de nós. Hoje eu quero ler esse texto com os irmãos, o texto de João, capítulo 19, versículos 1 a 18. E esse texto já vai ser um preparativo para nós, para a nossa nova série de pregações, que vai se estender ao longo dos domingos deste mês de abril. Então nós vamos aprender sobre a salvação, a vida eterna a todo aquele que crê. E vamos continuar o texto aqui de João até o final de João. E hoje nós vamos então fazer essa leitura desse texto, para nós entendermos esse amor maravilhoso. E eu quero já ler com os irmãos, eu trouxe aqui nos slides e vou ler. Preste atenção nessa leitura, preste atenção àquilo que Cristo sofreu. O versículo 40 do capítulo anterior termina com a multidão gritando para soltar Barrabás e para crucificar Jesus. Então, inicia o capítulo 19. Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinho e um manto de púrpura, e disse-lhe Pilatos: eis o homem. Ao verem, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde tu és? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem, se referindo a Caifás. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a parasceve pascal, isto é, a preparação da Páscoa que antecede o sábado, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgata em hebraico, lugar da caveira, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, esse texto, ó Pai, nos dá agonia de ver a injustiça feita a Cristo nosso Senhor, mas ao mesmo tempo entendemos que tudo isso era necessário para que hoje estivéssemos aqui, e por isso nós te agradecemos e te louvamos. Nos ajude a entender e a ver o seu amor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, rapidamente eu gostaria de destacar alguns pontos desse texto. E hoje não é um sermão como um sermão de domingo, nós não vamos ter uma parte de conclusão e aplicações. Eu quero só que os irmãos notem
o que Jesus aguentou por amor de nós. E eu quero que esse texto fale ao coração dos irmãos. Olha só, primeiramente, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vimos que Jesus foi insultado e violentado. O texto inicia dizendo que Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo, mesmo depois de ter constatado que ele não tinha feito crime algum. Pilatos era o procurador romano daquela região, aquele que deveria julgar com justiça. A justiça romana era conhecidíssima, inclusive alguns princípios da nossa justiça hoje vêm de Roma. Então, Roma, pela sua fama de julgar com justiça e com equidade, deveria ter se atentado a esses detalhes, mas Pilatos não fez isso. Uma vez que os judeus estavam querendo crucificar a Jesus, estavam incitando o ódio contra Jesus, pediram para soltar Barrabás, Pilatos manda açoitá-lo, mesmo sendo ele justo. Como que pede para açoitar um justo? E os soldados romanos ainda intensificam a tortura feita a Jesus. Eles colocam uma coroa de espinho, e parece que essa coroa de espinho na nossa cultura é algo bonito, que demonstra que Cristo é rei, colocado na cabeça dele. Mas não foi nada bonito e nada gostoso, foi doloroso, porque os espinhos encravavam em sua cabeça. E puseram então essa coroa, açoitado, puseram um manto de púrpura, sangrando, o manto colando em seus machucados, e ainda por cima continuaram a dar bofetadas em Jesus e a insultá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus, e davam bofetadas em Cristo. Então Jesus foi insultado e violentado, torturado, mesmo sendo justo. Mas ainda mais, ele foi humilhado e injustiçado. No versículo 4 nós vemos então Pilatos trazendo novamente Jesus nessa cena terrível, nessa cena humilhante diante dos judeus, dos sacerdotes e de todos que estavam ali naquele julgamento, e aponta para Jesus e diz que não achou nenhum crime nele. Por várias vezes nesse texto é mencionado que Pilatos não encontrou nenhum crime em Jesus. Ele está sendo injustiçado aqui, mas mesmo assim ele permite os judeus fazerem tudo com ele e faz toda essa cena aqui com ele. Então Jesus é levado para fora, trazendo essa coroa de espinho, esse manto de púrpura, e Pilatos diz: eis aí o homem, uma expressão de insulto e de humilhação. E os principais sacerdotes gritam: crucifique-o, crucifique-o. Então Pilatos mais uma vez diz: olha, eu não achei nenhum crime nele, porque eu não acho nele crime algum. Então mais uma vez os sacerdotes incitam, os judeus incitam, dizendo que ele deveria morrer porque a si mesmo se declarou filho de Deus. E Pilatos então fica atemorizado. Em outro texto nós vemos que a mulher de Pilatos sonhou um sonho aterrorizante, dizendo para que Pilatos tomasse cuidado nesse julgamento e não fizesse mal a este homem. Então Pilatos ficou atemorizado aqui, e ele volta para Jesus e pergunta: de onde tu és? Mas Jesus não responde, porque como ovelha muda, ele estava no matadouro, ele recebeu esse julgamento. E Pilatos então, num ar de autoridade, fala o seguinte: eu tenho autoridade para te soltar ou para te crucificar. E Jesus vira para ele e diz: olha, você não tem autoridade de nada, você só tem autoridade sobre mim porque do alto foi te dado. Isso nos mostra e nos revela algo maravilhoso, que Jesus morreu voluntariamente, que Jesus ele se submeteu a toda essa humilhação por amor de nós, que foi da vontade de Deus moê-lo, fazendo-o enfermar, como diz o profeta Isaías em Isaías 53 versículo 10. Como Pedro diz no seu sermão, que conforme o desígnio de Deus,
Jesus foi entregue aos judeus para ser crucificado. Tudo estava no plano de Deus. Isso não isenta de culpa esses judeus, esses sacerdotes, nem Pilatos, em toda a sua injustiça, e muito menos nós, que por causa dos nossos pecados Jesus estava sendo crucificado. Claro, quando nos arrependemos e cremos nele, recebemos o perdão, mas não podemos esquecer que é por causa dos nossos pecados que Jesus estava sendo humilhado aqui. Então ele deixa claro que tudo que ele estava passando era da vontade de Deus, mas que isso não isenta a responsabilidade dos homens, porque Caifás tinha maior responsabilidade, maior culpa do que o próprio Pilatos. Há uma gradação sim de pecados aqui, e nós precisamos compreender isso também. Então Jesus foi humilhado e injustiçado, e ele também foi rejeitado e crucificado. Em Isaías 53, um texto já citado, é dito que ele foi o mais rejeitado de todos os homens, homem de dores que sabe o que é padecer. Esse é Jesus. Pilatos então, ouvindo as palavras que foram ditas a ele, trouxe Jesus para o lado de fora, para um lugar chamado Pavimento, e era o momento da preparação pascal. Então Pilatos virou para os judeus e diz: eis aí o vosso rei, num ar de insulto mesmo. Ele está dizendo: olha aí o rei de vocês, de uma maneira a desmerecer Jesus. Então os judeus mostram que mais uma vez eles rejeitam inteiramente e completamente o Senhor Jesus Cristo, dizendo: eles porém clamavam: fora, versículo 15, fora, crucifique-o. Disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Olha o que acontece aqui. João Calvino diz que esta frase aqui, não temos rei senão César, é uma demonstração de chocante demência. Uma demonstração de chocante demência. São sacerdotes aqui, são servos que deveriam ser servos do Deus Altíssimo. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Para aquele que serve o Deus verdadeiro, sabe que só existe um rei, o nosso Deus, e nenhum mais. Nós prestamos sim obediência às autoridades, mas o nosso rei, o nosso Senhor, o único que é dono do nosso coração e das nossas vidas, é o Senhor, rei dos céus e da terra. E ao dizerem: não temos rei senão César, eles mostram que o seu coração estava comprometido com a idolatria, com César, com o mundo, com a política do mundo, não com o Senhor. Quantos cristãos estão dizendo a mesma coisa? Nós só temos um rei, fulano de tal, esquecendo que se somos cristãos, só Cristo é nosso rei, só Ele é nosso Senhor. Esta é uma demonstração chocante de demência. E aqui eles mostram que o rejeitaram completamente. Eles estavam a ponto de se dobrarem diante de um homem, do César, que era proclamado divino, Dominus et Deus, Senhor e Deus, era chamado César. E eles falam: não temos rei senão César, mas só Jesus é rei. Então Pilatos, ouvindo essas palavras, o entregou para ser crucificado. E nos versículos 17 e 18 nós temos o início então da crucificação de Jesus. Jesus carregando a cruz, a sua própria cruz. Teve um momento que, já cansado, desde a quinta-feira preso, açoitado, perdendo sangue, sem se alimentar, agora na sexta-feira de manhã, já cansado, tendo que carregar a cruz pesada, tem um momento que as suas forças desfalecem e ele cai. Então é pego ali um homem chamado Simão, o Cirineu. Ele provavelmente era de uma região da África. Então ele é chamado para carregar a cruz junto com Jesus. E Jesus então é levado até a Gólgota, Calvário, e ali é crucificado.
Nós vamos continuar no domingo esse texto, vamos voltar no versículo 17, vamos até o final desse capítulo, e os irmãos verão o restante dessa cena. A pergunta é, por que ele fez tudo isso? Por que ele foi insultado, violentado, humilhado, injustiçado, rejeitado e crucificado? Foi por amor. O texto de João 3,16, um texto muito conhecido, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Um texto que tem uma referência bastante parecida, 1 João 3,16, diz: nisto consiste o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Observe, por amor, Ele morreu em nosso lugar. Não é um exemplo apenas para ser seguido, como também o é, mas muito mais do que isso, Ele foi o nosso substituto. Ele sofreu a condenação dos nossos pecados, Ele foi humilhado e rejeitado e sofreu a morte em nosso lugar, e também ressuscitou, declarando vitória à morte, sobre a morte, e todos nós ressuscitaremos. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho. Nisto consiste o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Eu quero finalizar nessa citação do Joel Bick. É uma citação grande, eu sei, mas preste bastante atenção. Eu vou ler para os irmãos. Considere o que Cristo sofreu, suas dores de corpo e alma, acusado de crimes que não cometeu. Seus discípulos fugiram no momento de sua dor. Um dos seus melhores amigos fingiu que nem sequer o conhecia. Cristo enfrentou nada menos do que a cruz e sua infâmia. Dele foram subtraídos toda a honra na terra, sua dignidade e direitos como Deus. Trataram Cristo pior do que tratariam um cão. Espancaram seu corpo até virar uma pasta de sangue, e em seguida pregaram sua carne tenra a uma cruz áspera, onde ficou pendurado em agonia por horas. A escuridão desceu sobre ele, não apenas a escuridão dos céus, mas a escuridão da alma, de tal modo que clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Contudo, Cristo desprezou a dor e a humilhação da cruz, pela alegria que estava posta diante dele. Ele considerou esses sofrimentos algo pequeno, em comparação à felicidade infinita e eterna de glorificar a Deus, por meio da salvação de pecadores. Ele estava trazendo muitos filhos à glória. Ele estava trazendo muitos filhos à glória. Jesus morreu por amor, mas não foi uma morte vazia, sem sentido, sem significado. Através da sua morte, hoje temos vida e vida eterna. Por isso nós precisamos olhar para trás, sim, e ver que Deus não poupou o seu próprio Filho em nosso lugar. Isso nos dá confiança, isso nos faz sentir-nos amados, mesmo que estejamos passando tantos problemas, tantas aflições, mesmo que essa pandemia está nos açoitando, trazendo angústia ao nosso coração, mas nós temos uma certeza: somos amados, amados por Cristo, e esse amor é transformador, e esse amor fará que, ainda que venhamos morrer, assim como Ele no terceiro dia ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Aleluia. E viveremos para a glória dele. Curva sua cabeça e vamos orar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não
minha vida está nas mãos do meu Jesus, vivo está. Aleluia, Senhor. Muito obrigado por ter sofrido tão grande humilhação por nós, por amor de nós. Encha o nosso coração deste amor. Amém, Senhor. Visita, Senhor, cada família, cada irmão que está acompanhando, cada um que ainda não se entregou a Ti, que nesta noite, ao ver este amor maravilhoso, que se renda a Ti e diga: eu quero que o Senhor Jesus seja o Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego tudo a Ele para viver para a glória dEle. E aqueles que já são do Senhor, que ao ouvir essa palavra, que ao meditar nesta semana da Páscoa em tão grande amor do Senhor por nós, que seja renovado, restaurado, tira toda angústia, todo medo, todo temor, toda falta de fé. Em nome de Jesus, enche o nosso coração, que sintamos o Seu amor inteiramente, completamente em nossos corações.